Olá pessoal, estamos aqui de volta no nossos apontamentos sobre contabilidade governamental e nessa etapa nós vamos falar sobre os enfoques contábeis na contabilidade do setor público, também conhecido como natureza de informação, e os quais eram originalmente conhecidos como sistema contábil. Nos enfoques, ou no trato da natureza de informação, nós vamos discutir o plano de contas da administração pública, falar sobre a conta contábil propriamente dito, sua estrutura e como elas são organizadas nesse plano de contas. Também falaremos sobre os lançamentos contábeis, lançamento de fatos, lançamento de atos administrativos, com as respectivas contrapartidas. Bom, a contabilidade do setor público, ou melhor, a contabilidade governamental, ela traz esse grande diferencial da contabilidade geral, pois na contabilidade geral, todos os atos e fatos administrativos, em especial, na verdade, são fatos administrativos, que devam ser registrados contabilmente, eles sempre serão lançados ou serão mensurados na contabilidade quando eles causarem variações patrimoniais. Então, só há que se falar na contabilidade do setor privado em registro contábil quando há necessidade de registrar fatos que variará o patrimônio, que pode ser uma variação patrimonial qualitativa ou quantitativa. No setor público, os fatos administrativos, quando registrados, eles podem variar patrimônios, quer dizer, o patrimônio público, que aí é um fato administrativo a ser registrado de forma patrimonial, mas também ele pode registrar fatos e atos que dizem respeito à execução do orçamento e ainda registro de atos praticados pelo governo, que nós chamamos de atos potenciais. Por conta dessas características, a contabilidade do setor público, então, ela apresenta uma divisão ou classificação da natureza da informação contábil em três grandes grupos. Então nós temos a natureza da informação do setor público referente às informações de caráter patrimonial, ou seja, a natureza da informação patrimonial, a natureza da informação orçamentária e a natureza da informação típica de controle. Como eu disse, o setor público tem essa característica de, além de registrar contabilmente fatos administrativos de natureza patrimonial, aqueles que variam o patrimônio, eles também registram fatos e atos administrativos que promovam a execução do orçamento ou registro de atos potenciais. E nesse tópico nós vamos abordar sobre esse tema. Bom, para iniciar, então falaremos dos enfoques contábeis ou natureza da informação, como é assim chamado no novo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ou ainda fazendo uma referência de como era conhecida essa divisão no plano de contas de sistema contábil. Pois bem, o sistema contábil, que guarda total consonância com a natureza da informação, ele diz respeito a essa segregação das características dos fatos ou atos administrativos a ser registrados de acordo com as respectivas classes contábeis das contas. Classes essas que nós vamos falar logo em seguida. Pois bem, então, o que quer dizer o seguinte: primeiro, antes de falarmos nos sistemas e como eles funcionam, nós precisamos falar
do fator, o elemento principal desse sistema, que são as contas contábeis. Portanto, para falarmos de conta contábil, nós temos que falar de plano de contas. Pois bem, de acordo com o conceito geral, conta contábil é a expressão qualitativa e quantitativa de fatos de mesma natureza, evidenciando a composição, variação e estado do patrimônio, bem como de bens, direitos e obrigações, e situações nele não compreendidas, mas que direta ou indiretamente podem vir afetá-lo, que eu estou chamando aí de atos potenciais. Lembrando que na administração orçamentária, ou melhor dizendo, na contabilidade governamental, além das variações patrimoniais, nós temos também o controle e registro da execução do orçamento, além dos atos potenciais que possam vir a afetar o patrimônio. É nesse ponto que a contabilidade governamental se difere da contabilidade do setor privado, que tão simplesmente registra fatos de natureza patrimonial. Pois bem, então, como a conta é essa expressão, ou seja, o conceito de conta contábil, ela registra os fatos agregando as informações mensuráveis em termos monetários de mesma qualidade no mesmo lugar, de acordo com as suas características, então foi criado, num plano de contas. Na verdade, toda e qualquer contabilidade tem um plano de contas. Na contabilidade do setor público aqui no Brasil, nós temos o plano de contas aplicado ao setor público, conhecido como PCASP. Então o PCASP, ele incorpora dentro dele esse conceito de divisão das naturezas de informações. Isso quer dizer que nós temos um rol de contas contábeis dentro desse plano de contas, aplicadas exclusivamente ao setor público, cujas divisões, de acordo com a natureza de informação, são três, como eu disse. Nós temos contas contábeis de natureza de informação patrimonial, contas contábeis cuja natureza da informação é orçamentária e as contas contábeis de natureza de controle. Mas antes de seguirmos adiante sobre essa característica de divisão sobre a natureza da informação, vamos conhecer a estrutura das contas contábeis e como o conceito vimos, como elas são estruturadas no setor público. Pois bem, no setor público, a conta contábil, ela tem essa característica de estrutura. Ela é composta por 9 dígitos, como eu estou mostrando aqui. Então ela é padronizada em 9 dígitos numéricos, acompanhada de um título da conta. Cada dígito desse numérico corresponde a uma agregação da classificação da conta. Então nós veremos que, por exemplo, esta conta aqui é uma conta de controle de estoque, com estoque interno de almoxarifado, e no plano de contas o código numérico dela é 115600000. Cada dígito desse corresponde a uma classificação de acordo com o nível de escrituração. As contas contábeis no setor público, elas têm 7 níveis de escrituração. Quais sejam? O primeiro nível nós chamamos de classe da conta. Nós vamos trabalhar intensamente esse nível, tá? Que é o primeiro dígito. Portanto, no exemplo aqui, a conta de almoxarifado, no primeiro nível, classe 1, significa conta de ativo. Veremos todos os tipos de classe de conta contábeis, tá? O segundo grupo, ou melhor, o segundo dígito da conta contábil, que corresponde ao segundo nível, nós chamamos de grupo. O terceiro dígito da conta contábil, nós chamamos de subgrupo. Temos aí o quarto dígito. Aí nós temos no quarto nível o título,
quinto nível, subtítulo. Aí no sexto nível de escrituração, observem que corresponde ao sexto e sétimo dígitos, nós temos o item, e também classificado em par, o oitavo e nono dígito, que corresponde ao sétimo nível de escrituração. Portanto, uma conta contábil ela é composta por 9 dígitos e 7 níveis de escrituração, de acordo com cada um com o nível de classificação. Nosso objeto de estudo quanto à estrutura da conta contábil ficará restrito à classe contábil, que corresponde ao primeiro dígito da conta contábil. O primeiro dígito da conta contábil, de acordo com o nosso plano de conta, ele é composto por 8 tipos. Pois nós temos então quais classes? Classe 1 corresponde às contas de ativo. Classe 2 corresponde às contas de passivo e patrimônio líquido. Classe 3, as variações patrimoniais diminutivas. Classe 4, variações patrimoniais aumentativas. Na classe 5, nós temos as contas de controle da aprovação, da execução, da aprovação do planejamento orçamentário. Classe 6, as contas de controles da execução do planejamento orçamentário. Classe 7, contas de controles devedores. E classe 8, contas de controles credores. Dentro dessa divisão que eu comecei falando sobre esse tópico na aula de hoje, eu disse que nosso sistema de contas, ou seja, o plano de contas, ele divide-se em 3 naturezas de informações. Natureza de informação patrimonial, orçamentária e típica de controle. A natureza da informação patrimonial, ela agrega as contas de patrimônio, que são as contas de classe 1, ativo, classe 2, passivo, classe 3, VPD e classe 4, VPA. As contas patrimoniais, lembrando que esse dígito aqui, 1, 2, 3 e 4, corresponde ao primeiro dígito de uma conta contábil. Um total de 9, o primeiro dígito corresponde à classe contábil. Então, toda conta contábil que comece com a classe 1, classe 2, ou classe 3 ou classe 4, é uma conta da natureza patrimonial. Já as contas de natureza orçamentária são aquelas cuja classe começa com o 5, né, que são as contas de controle da aprovação do planejamento orçamentário, e temos as contas de classe 6, que tratam da execução do planejamento orçamentário. E por fim nós temos as contas típicas de controle, que elas controlam os atos potenciais, os registros de programação financeira, os custos do setor público. São as contas de registro de controles diversos, que são as contas de classe 7 e contas de classe 8, que são respectivamente contas de controle de devedores, conta de controles credores. Faço aqui uma observação importante. Como vocês observem nesse diagrama, nesse esquema, temos as contas que são de classe ímpar, que para ela ganhar saldo, isso ficou convencionado, elas sempre receberão lançamentos devedores. Então, quando uma conta de classe ímpar, ou seja, ativo, VPD, controle da aprovação do orçamento e controles devedores, elas precisam ganhar saldo, elas terão os lançamentos devedores nessa conta. Da mesma forma, no caso das contas de classe par, respectivamente as contas de passivo, variação patrimonial aumentativa, controle da execução do orçamento e controles credores, para que essas contas ganhem saldo, elas precisam serem creditadas. Bom, então se a conta para ter o saldo aumentado ela precisa ser debitada, como é o caso das contas de classe ímpar, obviamente que para elas serem diminuídas é preciso um lançamento inverso.
Ou seja, para diminuir uma conta de classe ímpar, o lançamento será credor. Da mesma forma que para diminuir uma conta de classe par, o lançamento será sempre devedor. As contas contábeis, então, no plano de contas da administração pública, que temos aqui a divisão de 8 classificações, 8 classes contábeis, sendo que a classe de 1 a 4 é referente à natureza da informação patrimonial. As contas de classe 5 e 6 são contas de execução do orçamento. E as contas de classe 7 e classe 8 são as contas de natureza da informação típicas de controle. E aí eu ressalto para o seguinte detalhe. As contas patrimoniais compostas pelas contas de ativo e passivo, VPD e VPA, ativo e passivo, mais o patrimônio líquido, evidentemente, as contas de VPA mais as contas de patrimônio líquido, ou seja, contas de classe 1 e 2, são contas típicas patrimoniais. No entanto, as contas de classe 3 e 4 também nos fornecem a informação patrimonial, mas são contas de resultado. E aí eu chamo a atenção. O que são contas de resultado? Contas de resultado, na contabilidade, são aquelas contas que durante o exercício financeiro, ou seja, o período contábil, que no caso do setor público, como eu disse lá na aula de regime contábil, compreende o dia entre o 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, tais contas receberão os saldos que, no caso da variação patrimonial diminutiva, a VPD, receberão saldos que dizem respeito a dispêndios, ou seja, variações patrimoniais que concorram para diminuir o patrimônio líquido. Variação patrimonial quantitativa. Então as contas de variação patrimonial diminutiva, as contas de classe 3, elas, toda vez que há um dispêndio durante o exercício, ela vai recebendo saldo devedores. Da mesma forma, as contas de variação patrimonial aumentativa de classe 4, ao longo do exercício, elas vão recebendo lançamento que diz respeito a ingressos no patrimônio, ou seja, variação patrimonial aumentativa, ingressos que afetem o patrimônio líquido, que nós chamamos de variação patrimonial modificativa. Por assim dizer, então, o que acontece? Durante o exercício financeiro, o patrimônio da entidade vai recebendo lançamentos em contas de variações patrimoniais aumentativa, VPA, diminutiva, VPD. No fechamento do exercício, tais contas serão confrontadas e aí é o seguinte, o saldo total de contas do VPA, que são credores, serão confrontados com o saldo total de contas de VPD, que são devedores. Se o saldo total de VPA superar o saldo total de VPD, haverá um registro no patrimônio líquido. Quer dizer, esse saldo será transferido para o patrimônio líquido como um saldo credor, chamado superávit patrimonial. Do contrário, quando o saldo devedor supera o saldo das variações patrimoniais aumentativas, que são credores, aí a transferência desse saldo, desse resultado para o patrimônio líquido, ela será um lançamento a débito, que diz respeito à variação patrimonial, então, diminutiva. Isso quer dizer que nós tivemos um déficit patrimonial. Em resumo, as contas de ativo e passivo, quando no fechamento do exercício, elas simplesmente os seus saldos serão utilizados para compor o demonstrativo do balanço patrimonial com o saldo dessas contas. Portanto, o saldo das contas de ativo e passivo, elas não são encerrados pelo fato de ocorrer o encerramento do exercício, no dia 31 de dezembro de cada ano. Diferente das contas VPA e VPD, que nunca carrega saldo para o próximo exercício. Como eu havia dito, elas são confrontadas e o seu resultado desse confronto é transferido para o PL, quer dizer, uma conta patrimonial, e essas contas são encerradas no fechamento do exercício.
para que no próximo exercício elas passem a registrar os ingressos e dispêndios do exercício seguinte. As contas de classe 5 e classe 6 são contas típicas de execução de orçamento. Então as contas de classe 5, ela controla as fases, são contas de registro dos fatos e atos administrativos que diz respeito ao orçamento, referente à fase da execução do orçamento que antecede a execução orçamentária. Qual seja, o que quer dizer que essa fase diz respeito à fase de planejamento, programação e orçamentação. Considera que o orçamento público brasileiro, que segue o paradigma de orçamento-programa, ele tem esses ciclos de planejamento, programação, orçamentação, execução, controle e avaliação. A conta de classe 5 diz respeito aos lançamentos de execução do orçamento que antecede o gasto, vamos dizer assim, porque a execução do orçamento aprovado ela ocorre a partir desta fase, chamada de execução. A fase de planejamento, programação, antecede a execução do orçamento. E a fase de orçamentação é aqui que acontece a aprovação da lei de orçamento. Ou seja, a disponibilização da dotação inicial para as entidades para que elas realizem seus gastos que ocorrem na execução. Então a conta de classe 5, a conta de classe 5, ou seja, as contas contábeis de classe 5, elas servem para registrar essas fases da execução do orçamento, de planejamento, programação e de orçamentação. Já as contas de classe 6, que diz respeito a controle da execução do planejamento orçamentário, elas controlam os registros orçamentários a partir dessa fase, ou seja, a partir da execução. O que quer dizer? Aquilo que acontece após a aprovação do orçamento. Então, o elo entre as contas de classe 5 e as contas de classe 6 é essa fase chamada de orçamentação. Veremos em exemplos a seguir. Voltando aqui, então, falamos, portanto, que as contas de classe 5, que são contas típicas de registro de orçamento, elas dizem respeito à fase de aprovação e do planejamento orçamentário. As contas que controlam a execução do orçamento, nós chamamos de conta de controle da execução do planejamento orçamentário, que é classe 6. Temos ainda, então, por fim, as contas de classe 7 e classe 8, que são as contas de registro típicas de controle, ou seja, elas não registram execução do orçamento e também não tratam de patrimônio, ou variação patrimonial. Elas tratam de atos potenciais que poderão vir a afetar o patrimônio, tá? Ou seja, atos administrativos que não variam o patrimônio, ainda, quando eles acontecem, ainda não causou nenhuma variação patrimonial. Eu cito o exemplo, a assinatura de um contrato da administração pública, em que a administração contrata terceiro para fornecimento de um serviço, por exemplo. O simples registro contratual, isso não varia o patrimônio ainda, já que não houve a entrega do serviço, que redundaria numa variação patrimonial diminutiva, né, pelo consumo do serviço, e nem gera a execução do orçamento, porque nesse momento da assinatura do contrato, o orçamento ainda não foi sensibilizado, não necessariamente. E aí o contrato na administração pública ele é registrado para controle. Então esse que é uma característica de ato potencial. Eles são registrados classe 7 combinado classe 8. Tá bem? Ok. Importante destacar, então, como vimos nesse tópico, né, na aula passada, ou seja, no tópico abordado até então, que o sistema de contabilidade governamental ele se desdobra em 4 que nós vamos chamar de subsistemas. O subsistema patrimonial, que envolve as contas de natureza de informação patrimonial, as contas do subsistema orçamentário, que envolve as informações de natureza orçamentária, e o subsistema de compensação e custo, que são aquelas contas típicas
de controle de registro contábil, ou seja, classe 7, classe 8. Então aqui nós estamos as contas de classe 1, 2, 3 e 4 no subsistema patrimonial, vamos chamar assim, as contas de classe 5 e 6 no subsistema orçamentário e conta de classe 7, classe 8 no subsistema de compensação e subsistema de custo. Veja bem, então uma natureza de informação englobando aqui essas duas vertentes subsistemas. Então sigamos os exemplos. O subsistema que nós chamamos de patrimonial, ele é constituído então por as contas de classe 1, 2, 3 e 4, que registram as movimentações, quer dizer, incorporação e desincorporações que concorrem ativa ou passivamente para a formação de um patrimônio da entidade, ou seja, são registrados os bens, direitos e obrigações patrimoniais. São contas de execução patrimonial, que podem ser originários ou não da execução orçamentária. O que podem ser originários ou não da execução orçamentária? Os registros dos bens, direitos e obrigações. Porque existem no setor público obrigações, bens e direitos que são movimentados extra-orçamentariamente. Por isso que há um destaque aqui. Também registra todos os recebimentos e pagamentos de receitas e despesas orçamentárias, porque as receitas e despesas são orçamentárias, mas elas têm impacto patrimonial. Portanto, quando há um ingresso de uma receita pública, esse ingresso acontece, como veremos, na conta única do ente da federação. E essa conta única é uma conta de ativo, é um bem. Ok? Só para exemplificar. Para melhor ilustrar essa nossa abordagem, então vamos aos exemplos. Aqui nós temos então os razonetes, que são as razões da conta, com as respectivas contas contábeis, em que eu vou exemplificar um fato ou ato administrativo e vamos aqui abordar quais são as contas que foram sensibilizadas. Então nós temos o subsistema patrimonial, exemplo, exemplo de lançamento, registro de aquisição de mobiliário por 1.800 unidades monetárias, vamos chamar de reais, né, adquirido no momento da liquidação da despesa. Então, no exemplo aqui, esse órgão está adquirindo mobiliário e o fato gerador do lançamento é o recebimento pelo almoxarifado, evidentemente, do bem adquirido, que é o mobiliário, que custou R$ 1.800. Esse fato, como veremos no vídeo seguinte, ele chama-se liquidação da despesa, que é o segundo estágio desta. Estas setas aqui do lado estão representadas o subsistema que eu acabei de falar. Nosso interesse aqui é no patrimonial, mas veremos que certos fatos ou ato administrativo movimentam mais de um subsistema. Então, sob o enfoque, ou seja, sob a natureza patrimonial, que nós chamamos de subsistema P patrimonial, nós temos com esse registro, ou como registro desse fato exemplificado, um lançamento a débito numa conta de ativo, lembra, ingresso de saldo de conta de ativo, lançamento devedor, exemplo aqui, mobiliário geral, e como contrapartida, lembrando que as contas no setor público também seguem os métodos de partidas dobradas, ou seja, o conjunto de lançamentos a débito deve corresponder exatamente ao conjunto somatório monetário dos lançamentos a créditos, que a gente chama de método de partidas dobradas. Que nesse caso aqui, quer dizer, se está registrando a aquisição do mobiliário, adquirido no momento da liquidação, então está sendo entregue o mobiliário para posterior pagamento. Isso quer dizer que está se ingressando no ativo um bem, no valor de R$ 1.800, como contrapartida a inscrição de uma obrigação, quer dizer, um lançamento credor numa conta de passivo, que é fornecedores a pagar. Como trata-se de setor público, no próximo vídeo veremos que no setor público só se pode efetuar compras ou obter receita por meio de execução orçamentária. Como trata-se de execução orçamentária, esse fato, que é uma das fases da execução, as contas de execução orçamentária também deverão obrigatoriamente ser sensibilizadas no mesmo momento. E aqui no exemplo eu tenho subsistema orçamentário, contas de classe 6. Lembra que eu disse que
As contas de classe 5 são contas de registro orçamentário, de planejamento e aprovação. Isso quer dizer, as fases que antecedem a execução. Lembrando que o fluxo de execução do orçamento público é planejamento, programação, orçamentação. Contas de classe 5. Aí temos execução, controle e avaliação, contas de classe 6. Aqui nós estamos tratando de execução, então somente conta de classe 6 envolvida. Aqui no exemplo aqui, na entrega do material nós tivemos um saldo que já estava empenhado, então ele passou a ser crédito empenhado a liquidar, ele foi debitado. Desculpa. Ele foi debitado. Então quer dizer que o saldo desta conta, como é uma conta par, quando ela recebe o lançamento a débito, significa que ela está sendo diminuída. Esse 1.800 está sendo retirado de um saldo que anterior estava aqui empenhado, a liquidar. Então está sendo dado baixa no empenho a liquidar e passado esse empenho para a condição de crédito liquidado a pagar, que é outra conta de classe 6 que ganha agora o saldo credor proveniente desta conta. Bom, esse é o exemplo bem simples de como ocorrem os registros contábeis de acordo com as naturezas de informações. No próximo vídeo nós vamos tratar com maiores detalhes todos os lançamentos contábeis, a exemplo de cada lançamento referente às fases de execução do orçamento, referente às variações patrimoniais e contas típicas de controle. Ok, espero que tenha esclarecido bastante nossa abordagem. Até a próxima, pessoal.